O expressionismo foi um movimento artístico vanguardista que apareceu na Alemanha nos primeiros anos do século XX e influenciou várias gerações de artistas plásticos, entre as vanguardas artísticas europeias do início do século XX. O expressionismo foi uma das mais notórias. O expressionismo foi um movimento que surgiu no final do século XIX e início do século XX, com uma reação à objetividade do impressionismo, apresentando características que ressaltavam a subjetividade. Porém, teve seu início de fato somente em 1910. A época do surgimento do expressionismo foi marcada pelo desamparo e o medo da sociedade que passava recentemente por um processo de unificação da Alemanha, que ainda era por esse motivo atrasado industrialmente. As principais características do impressionismo são pesquisa no domínio psicológico, cores resplandecentes, vibrantes, fundidas ou separadas, dinamismo improvisado, abrupto e inesperado, e a técnica, que era violenta, onde o pincel ou a espátula iam e voltavam, fazendo e refazendo, espantando ou provocando explosões. Gauck se dedicou a uma produção artística singular e de vanguarda no século XX. Sua obra principal é chamada de Cristo Amarelo. Cézanne tinha uma tendência em transformar elementos naturais em figuras geométricas e tinha impressões captadas pelos sentidos. Vicente Van Gogh recriou a beleza dos seres humanos e da natureza. Um dos principais de seus quadros é chamado de A Noite. O Grito, 1893, é uma das principais obras de Vardy. Em primeiro plano, nós vemos uma pessoa aparentemente desesperada, aterrorizada, sobre uma ponte e outras duas pessoas ao fundo. Há relatos que essa pessoa aterrorizada seja o próprio autor, pois ele apresentava alguns problemas psicológicos e alguns conflitos familiares. Inclusive, foi encontrado no diário dele, em 22 de janeiro de 1892, onde ele contava que estava a passear com dois amigos em Oslo e, ao passar por uma ponte, sentiu melancolia e ansiedade. Outra obra bastante importante é o Autorretrato com Auréola, de Paul Gauguin. Nessa obra, Gauguin ele está com uma serpente em uma de suas mãos, uma maçã ao seu lado e uma auréola em sua cabeça. A maçã e a serpente nos remete à simbologia cristã, a ideia de Adão e Eva, e a auréola nos remete à ideia de santo. Essa contradição de pecador e santo talvez seja isso que o autor queira nos passar. E podemos ver também uma certa tristeza na cara dele, pois ele estava prestes a deixar Paris. O expressionismo no Brasil. No Brasil, o expressionismo foi um movimento muito importante. Observa-se o desejo expresso e intenso de pesquisar a realidade social, cultural e espiritual. Os principais artistas são Cândido Portinari, que buscou retratar em suas telas a migração do povo do campo para grandes cidades, agricultores e operários ofensivos. Anita Malfatti pode ser considerada a artista a introduzir a vanguarda nos territórios brasileiros. Retratou em suas obras o retrato nu, paisagens cotidianas. Lázaro Segall pode ser considerado o primeiro artista a introduzir o expressionismo alemão em territórios sul-americanos. Duas das principais obras do expressionismo no Brasil são Mãe Preta, de Lázaro Segall, e Café, de Portinari. Em Café de Portinari, de 1935, mostra os escravos nos cafezais, onde tinham o seu superior, que tomavam conta deles com chicoteadas, e caso fizessem algo errado, eles apanhavam. Na imagem você percebe que mulheres também estão lá, mas elas não fazem um trabalho pesado como os homens. Tem crianças em cima de coqueiro, observando como está sendo o trabalho e tudo isso. Isso a gente percebe por conta do contexto histórico da época. Em 1930, mais ou menos, 1935, a escravidão ainda estava muito enraizada na sociedade brasileira. Diz que ela foi abolida, mas não totalmente. Ela é abolida nas palavras, mas nas ações isso acontece até hoje. Então,
O Brasil é um pouco assim, e na Mãe Preta de Lázaro Sergal, de 1930, a gente percebe o quanto as mães negras elas eram importantes na época, porque eram elas que tomavam conta dos filhos dos seus patrões. Porque na imagem até a gente percebe que a mãe é preta, mas o filho é branco. Então, a gente vê a ligação que tem entre isso. A mãe, que é a mãe verdadeira, a mulher branca, ela não toma conta dos seus filhos. Elas apenas botam eles no mundo e quem cuidam sempre são as negras.